mais uma vez a gente se reúne para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nesse trimestre nós estamos estudando a mensagem do livro de Eclesiastes e para frente terminaremos essa série de lições com o livro de Cantares. E ela tem como o título central o sentido da vida. Nós temos aprendido com o sábio Salomão qual é o verdadeiro sentido da vida, né? Que as coisas que possivelmente a gente considere importantes, de repente não são tão importantes quanto possam parecer, né? E na lição de hoje nós chegamos na de número 6, e é exatamente a metade do livro, do livro de Eclesiastes. E esse capítulo, a lição de número 6, trabalha o capítulo 6 de Eclesiastes. E ela recebeu como título Perguntas Cruciais. O que seriam perguntas cruciais? Perguntas importantes, fundamentais, que nós devemos parar um pouco para refletir. Será que estamos no caminho certo? Será que estamos entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida? Então, é sobre isso que a gente vai meditar nesse estudo, neste tempo. Mas antes da gente entrar no estudo, nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é tudo em nossas vidas, em todo o tempo. E nós não temos palavras para Te agradecer o Teu amor, o Teu cuidado para com as nossas vidas, ó Pai. Neste momento, nós vamos estudar o capítulo 6 do livro de Eclesiastes e pedimos, ó Pai, que a sabedoria que o Teu doce Espírito deu a Salomão para que ele escrevesse este livro e que ficasse para o nosso ensino, Pai, ele possa ser revelado aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja falando às nossas mentes, ao nosso entendimento, e que a gente possa entender qual o propósito, qual o sentido da vida a partir do estudo deste livro, Pai. Nós Te agradecemos por esse tempo e oramos a Ti, em nome de Jesus. Bom, perguntas então importantes, perguntas cruciais. Temos como texto base: melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. Olha, eu vou repetir. Melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. Isso também é ilusão, é correr atrás do vento. É o versículo 9 deste capítulo. Que seria correr atrás do vento? Será que alguém consegue, correndo, alcançar o vento, ou segurar o vento, ou pegar o vento? Com certeza não, né? Eu fico encantada com as figuras de linguagem que Salomão utiliza, né? E uma das principais é essa, né? De se correr atrás do vento, ou seja, você usar toda a sua energia, tudo o que você tem para produzir, ou para fazer, ou para realizar em coisas vãs, em coisas passageiras, em coisas fúteis. É isso que significa o correr atrás do vento. E qual o objetivo desse estudo? Nós encontramos, com base no capítulo 6 desse livro de Eclesiastes, nós encontramos 6 questões cruciais do contentamento do cristão, de modo que tem em Deus sua verdadeira riqueza e plena satisfação. Então, com base neste capítulo, nós vamos encontrar as questões, né, os questionamentos que ele faz,
E ele vai mostrar para a gente o que é importante a gente se contentar ou sentir prazer em Deus e na sua verdadeira riqueza, e não nas riquezas que estão debaixo do sol, né? Ou seja, aqui nessa terra. Então, como nós falamos, ele faz 6 questionamentos ao longo deste capítulo, mas o pregador, ele não parece fazê-los para descobrir as respostas, mas para colocá-las em evidência, ou seja, para chamar nossa atenção, para que a gente pare e reflita, né? Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir diante da palavra de Deus, diante dos propósitos de Deus, daquilo que Deus propõe para a nossa vida, se nós estamos no caminho certo, se estamos entendendo, se isso está trazendo contentamento, prazer à nossa vida. E aí a gente vai ao texto. Nós vamos ler, e eu gostaria que você acompanhasse comigo, tá aqui, eu vou colocar na tela os 12 versículos deste capítulo, e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo. Então, ele diz assim: também tenho visto outra coisa muito triste que acontece neste mundo. Em algumas traduções ele coloca assim, alguma coisa que não é boa, né? Que não é boa, que acontece debaixo do sol, que é uma expressão que ele usa aí aproximadamente umas 30 vezes no livro, né? No seu escrito. Aí versículo 2: Deus dá a alguns tudo o que desejam, riquezas, propriedades e fama. É o que o homem busca, né? É o que o homem, de uma maneira geral, anseia em seu coração. São as riquezas, propriedades, né? O comprar, o ter, o possuir, e a fama, né? Ser alguém importante. Porém, depois, não deixa que eles aproveitem nada disso. Olha, Salomão está dizendo que Deus permite que alguns tenham aquilo que deseja o coração humano, mas depois não permite, né, não deixa que eles aproveitem nada disso. E é algum estranho quem aproveita, e não ele. Pode até ser que outro aproveite, e não ele. Isso também é ilusão, e não está certo. Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos, se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um enterro decente? Olha o questionamento que ele faz. De que adianta? Um homem, ele pode ter muitos filhos, ele pode viver muitos anos, ele pode aproveitar as coisas boas desta vida, aqui nesta terra, e nem ter um enterro decente. Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. Olha, Salomão está dizendo que aquele que possui muitas riquezas, muitos bens materiais aqui nesta terra, mas não consegue desfrutar, usufruir, ou ter prazer, ou se contentar com tudo aquilo que ele conquistou, ele é melhor de que ele compara com uma criança que nasce morta. Por quê? Porque ele não aproveitou nada dessa vida. Ele passou por esta vida e não aproveitou nada. Aí versículo 4. É inútil a vinda dessa criança. A criança que nasce morta, é inútil a vinda dela, né? Ela desaparece na escuridão onde é esquecida. Versículo 5. Não chega a ver a luz do dia, nem a saber como é a vida, mas pelo menos encontra mais descanso do que aquele homem. Olha,
Ele faz uma comparação com um natimorto, né? Uma criança que nasce morta, que não conhece nada dessa vida, mas ela encontra mais descanso do que aquele homem que batalhou, que lutou, mas não conseguiu desfrutar e usufruir dessa vida. Versículo 6. Que poderia ter vivido 2000 anos sem nunca ter aproveitado a vida. E no final, não vamos todos para o mesmo lugar? Olha o questionamento dele. O rico vai para o pó da terra, o pobre também vai. E lá para a sepultura, para onde vamos, o máximo que levamos é uma roupa no corpo, mais nada. Tudo fica aqui. É isso que o Salomão está dizendo. Versículo 7. Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Outro questionamento. Qual a vantagem, então, de ser sábio ou ser tolo? Qual a vantagem se vamos todos para o mesmo lugar? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? O pobre, ele sabe enfrentar a vida. Ele trabalha de sol a sol, como o rico também. Ele pode não conquistar riquezas aqui nessa terra, por isso é pobre, né? Mas no final da vida, o destino é o mesmo. Não há diferença. Versículo 9. Isso também é ilusão. É correr atrás do vento. Novamente ele vai afirmar isso. Que tudo que é passageiro, tudo que é vão, tudo que é ilusão aqui nesta terra, é como se a gente corresse atrás do vento. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Versículo 10. Tudo que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Quem é mais forte do que a gente? De quem Salomão está falando? Do nosso Deus. Então, antes da gente chegar a este mundo, o salmista lá, no Salmo 139, ele diz que quando a gente ainda era uma bola sem forma, né, no ventre da nossa mãe, Deus já sabia todas as coisas ao nosso respeito. E todos os nossos dias já estavam escritos no seu livro, né? Quem não sabe a história da nossa vida somos nós mesmos, porque nós vivemos o nosso dia a dia, né? Mas Deus conhece tudo, sabe todas as coisas. Então, só quem pode trazer respostas aos nossos questionamentos é Deus. E aí, versículo 11 e 12, terminando o capítulo, ele diz o seguinte: uma coisa é certa, quanto mais falamos, mais tolices dizemos, né? O que muito fala, muito erra. E não ganhamos nada com isso. Versículo 12. De fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusões? Vida que passa como uma sombra? O penúltimo questionamento e o último. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da nossa morte? É esse o texto que a gente vai estudar. Então, com os olhos no texto. E o autor da lição, ele dividiu em 3 partes, né? Riquezas trazem plena satisfação? O trabalho traz plena satisfação? E quem tem as respostas? Então, olha,
As riquezas trazem plena satisfação? Será que traz? Quantas pessoas ricas que a gente conhece que são infelizes? Né? Quantas que não encontram satisfação no dinheiro, porque o prazer que o dinheiro ou a riqueza ela proporciona é passageiro. Ela não é um prazer efetivo, não é um prazer constante, né? Então, nem sempre quem tem muito dinheiro é feliz. E uma coisa a gente quer deixar clara aqui, que de forma nenhuma a Bíblia diz que é errado se ter, né, se adquirir ou possuir bens, riquezas, enfim. Eu creio que Deus ele dá para que a gente divida, para que a gente reparta. Então, quando ele dá para alguém que tem o coração aberto, que consegue olhar a dor e o sofrimento do outro, estender a mão e ajudar e dividir aquilo que ele tem, com certeza Deus, quanto mais ele dá, mais Deus vai dando para ele, né? Porque dá para ele, para que ele abençoe a vida de outras pessoas. Então, eu tenho certeza absoluta que dessa forma, dessa maneira, Deus proporciona, né, que pessoas tenham bens, mas para abençoar a vida de outros. Agora, aqueles que correm atrás do dinheiro, aqueles que correm atrás de procurar satisfação para a sua vida, com certeza não vão encontrar, né? Vão se frustrar, vai chegar um momento da sua vida que vai se frustrar. Nós temos assim exemplos de pessoas que trabalham, lutam, que não tiram descanso, não tem tempo para suas famílias, não tem tempo para se divertir, para passear, para mesmo desfrutar da presença de Deus, daquilo que Deus faz para a vida dele, e corre, e quando chega lá no próximo da aposentadoria, aí ficam frustrados, muitas vezes em depressão, muitas vezes acabam sofrendo, né, alguma enfermidade, alguma coisa que os tira, que os leva dessa vida, e não aproveitou nada daquilo que correu tanto atrás do vento. Então, a gente vai, através das perguntas, nós vamos parar um pouquinho para responder aqueles 3 questionamentos. Então, nas perguntas, né, com os olhos nas perguntas, o autor ele faz a primeira pergunta dizendo: por que o autor de Eclesiastes utiliza perguntas em sua exposição? Olha, as perguntas, os questionamentos nos levam a refletir. Pensar faz bem, né? E nós devemos pensar. Então, as perguntas nos levam a refletir. Por isso ele utiliza, né, desse artifício na linguagem, para que a gente possa, ao ler, parar e refletir. Aí vai para a segunda pergunta. E as riquezas, então, que é a primeira divisão da lição, trazem plena satisfação? Com certeza não. Por quê? Primeira razão, não assegura ter condição de desfrutá-los. O ter riqueza não te assegura que você vai desfrutar. Você não tem segurança, porque nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos se viveremos para desfrutar daquilo que conquistamos hoje ou ontem, né? Então, o correr atrás das riquezas, com um olhar nas coisas vãs desse mundo, não nos garante que nós teremos condição de desfrutá-lo. E a segunda razão que o autor nos dá
que as riquezas não trazem plena satisfação porque não confere dignidade. Pode-se viver mal e nem ter o enterro digno, como ele disse lá no texto. Ou seja, aquele momento que ele diz, um homem pode ter 100 filhos, pode viver muitos anos, pode conquistar muitas coisas, muitos bens, muitas propriedades, e não desfrutar e não sentir prazer naquilo. E aquilo para ele, dentro dele é uma insatisfação profunda, e não realiza os seus sonhos, né? Então, não confere a dignidade, né? Não garante a dignidade em se possuir, em ter as riquezas, né? Uma plena satisfação nelas, né? Então, no final ele faz até aquela comparação que a gente já falou, né? Melhor nascer morto, afinal, ao morrer, não vamos todos para o mesmo lugar? Quando ele diz, né? Não vai fazer diferença nenhuma. E a segunda divisão da lição, o trabalho traz plena satisfação? Será que o trabalho exaustivo, a palavra que é usada aqui no texto bíblico é amal, que significa trabalho árduo. Ele não está falando do trabalho que todos nós praticamos, realizamos, né? São os feitos que precisamos para ganhar o pão de cada dia, enfim. Ele está falando do trabalho árduo, do trabalho árduo que se torna enfadonho, né? Enfadonho. Salomão quer dizer, aquele que tem como única finalidade atender aos desejos da alma, ou seja, você trabalhar, pensando, não, eu quero comprar isso, aí quando você compra, não, mas eu preciso comprar aquilo, e trabalha sempre querendo ter mais, e isso gera no nosso coração, no nosso ser, uma insatisfação. Olha, o resultado disso, as riquezas, a profissão, a fama, as pessoas não são suficientes para satisfazer os anseios da alma. A gente não encontra a satisfação plena nessas coisas, nem nas riquezas, nem numa profissão, nem na fama, né? Nem em pessoas. Nada disso pode trazer satisfação às nossas almas. Então, as produções humanas debaixo do sol não pode dar sentido pleno à nossa existência. Estamos falando do coração voltado para a ganância, para o querer, para o possuir, para o ter. É disso que nós estamos falando. Tá? Então, das pessoas que vivem com olhar nas coisas, nas produções humanas, naquilo que a gente pode comprar, naquilo que a gente pode construir, naquilo que a gente pode ter aqui nesta terra, e provavelmente a gente bem vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que a gente conquistou. É disso que se trata a lição. E aí a terceira parte pergunta, quem tem as respostas? E vai para a pergunta de número 4. Há alguma esperança de contentamento nesta vida? Será que existe alguma esperança? E aí ele responde lá no versículo 10, né? Quando ele diz que quando o homem, ele nasce aqui nessa terra, todas as coisas já estão escritas sobre a vida dele, todos os dias já estão contados. Por quê? Porque existe alguém, o nosso Deus eterno, que está acima
né, do sol que está acima de nós, que sabe todas as coisas, que governa este mundo, que governa essa história, que governa todas as coisas e que pode fazer a diferença na vida do ser humano. Então, diante dessa exposição, a gente vai agora com os olhos na vida. Então, a partir desses ensinos, dessa reflexão que Salomão faz, né, das coisas vãs, fúteis, e ele objetiva, né, as conquistas relativas às coisas materiais desta vida, que lições a gente pode tirar para as nossas vidas a partir daí? Então, olha só. Primeiro lugar, rejeite a cobiça encontrando sua verdadeira riqueza em Deus. O desejar as coisas materiais desta vida acima de Deus, ou mesmo equiparadas a Deus, isso se chama cobiça e é pecado, é a quebra do mandamento, né? Então, se a gente rejeitar a cobiça, nós encontraremos a verdadeira riqueza em Deus. Então, seja grata a Deus por tudo que você tem. Tudo que a gente tem é Deus que nos deu. Tudo é Deus que nos dá. O pão de cada dia é Deus que nos dá. A vida, o ar que respiramos, a família, o trabalho, tudo que nós temos, tudo que possuímos, inclusive os bens materiais, é Deus que nos dá. Então, olha, Jesus é a sua verdadeira riqueza. Mesmo que não possa juntar muitos bens até a sua morte, esteja certo de que na ressurreição dos justos, tesouros sublimes lhe esperam. Então, o desejo da nossa alma deve estar nesses tesouros que nós herdaremos do Senhor, né? Na vida eterna, e não os tesouros aqui dessa terra, que o tempo corrói, o tempo desfaz, né? Que são passageiros, ou podemos nem viver o suficiente para desfrutar e outros desfrutá-los. Quantas histórias que a gente conhece de pessoas que lutaram, conquistaram tantas coisas, depois falecem e os filhos ficam brigando, né? Os herdeiros ficam aí brigando por algo que nem trabalharam para ter, e o resultado é muita confusão, muita insatisfação, enfim, né? E, em segundo lugar, vença o secularismo experimentando sua plena satisfação em Deus. Como que a gente vence o secularismo? Vamos deixar de olhar para as coisas deste mundo e vamos olhar para as coisas do alto. Vamos olhar para o Senhor, né? Então, as inquietações expressas em Eclesiastes refletem o desejável anseio que cada um de nós deve nutrir pelo reino eterno, onde nada é vaidade, ou seja, nada é passageiro, nada é vão, tudo lá será eterno. Então, vamos deixar as coisas vãs desta vida, as coisas que são passageiras, e vamos aproveitar aquilo que o Senhor nos dá e desfrutar. Vamos viver cada dia, vamos agradecer a Deus pelo trabalho, vamos agradecer pela família, pelo companheiro ou companheira que Deus nos deu, pelos filhos que Ele colocou nas nossas vidas, pelas pessoas que nos rodeiam, pelos bens que por um acaso Ele nos proporcionou. E se Ele te proporcionou, lembre-se que Ele coloca na tua vida para você dividir, para você abençoar a vida de outros. Esse é o propósito de possuirmos bens aqui nesta terra. E qual será então o nosso compromisso a partir da compreensão desse texto? Primeiro lugar, refletir sobre quais têm sido suas maiores inquietações. Para
diante de Deus. Tem uma reflexão muito boa que a própria Bíblia nos orienta, né? Que a gente entre no nosso quarto, fecha a porta e a sós a gente abre o nosso coração diante de Deus. Fala para Ele. Quais são as inquietudes da tua alma? O que está te afligindo? O que está tirando a sua paz? Coloca para Deus. Então, quando a gente toma consciência de que tem algo que está tirando, está nos incomodando, tirando a nossa paz, e a gente tem condições de colocar isso para Deus, com certeza Deus vai trazer a resposta, né? E em segundo lugar, ore a Deus a partir do momento que o Espírito te revela, te mostra quais são as inquietações, o porquê da insatisfação. Então você ore a Deus e peça que seu coração tenha satisfação. Peça a Deus, Ele nos dá, Ele coloca isso nas nossas mentes. Senhor, olha, eu sou uma pessoa insatisfeita, mas a tua palavra diz que eu não devo ser, eu quero ser uma pessoa de coração agradecido. Coloca isso para Deus. E Deus, Ele vai trabalhar na sua alma e vai mudar a história da sua vida, com certeza. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de refletir neste belíssimo capítulo que nos leva a refletir que é em vão se correr atrás de conquistas, de nomes, de posições, de bens materiais aqui nesta terra, porque tudo é passageiro. O sábio Salomão diz que é como se a gente estivesse correndo atrás do vento. Pai, se estamos agindo dessa forma, se estamos equivocados, se estamos com o nosso olhar nas coisas aqui desta vida, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender que a partir desse estudo, que Teu Espírito Santo abra a nossa mente, que trabalhe no nosso coração, que produza em nós a satisfação, a gratidão, ó Pai. Senhor, eu tenho certeza absoluta, porque a Tua palavra mostra isso, que não há coisa que mais te agrade do que um coração agradecido. Nos ensina a sermos agradecidos, ó Pai. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo trabalho. Aqueles que não têm o trabalho, que porventura estão desempregados, que o Senhor possa estar abrindo portas na vida, Pai Santo, dessas pessoas que estão passando por dificuldades nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, Pai. Mas nós temos a certeza absoluta, Pai, que a Tua mão está estendida sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja. E que o Senhor continuará abrindo portas, agindo, trazendo, Pai Santo, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. E que nós possamos entender, compreender o Teu agir e ter sempre um coração agradecido a Ti. Nós agradecemos por esse tempo que o Senhor nos proporciona, Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco em todo o tempo, Pai, porque somos os Seus filhos. Muitas vezes fraquejamos, muitas vezes duvidamos, muitas vezes temos atitudes que te entristecem, Pai, mas nos ajude, que Teu Espírito esteja falando às nossas mentes, aos nossos corações, que nós possamos estar abertos a sermos corrigidos naquilo que precisamos ser corrigidos, Pai, e assim fazermos a Sua vontade. Nós Te agradecemos por esse tempo e oramos a Ti em nome de Jesus. Bom, encerramos assim o estudo desta lição e para a próxima semana, lição de número 7, capítulo 7, o caminho do sábio. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus e recebam o meu abraço.